Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Irmãos, hoje será o nosso último estudo no livro de Tiago, né? Estaremos encerrando mais esse livro aí nessa noite. Ainda não sei muito bem qual livro vou ensinar para os irmãos, o próximo vai ser, ou se vai ser algum tema específico. Mas hoje nós estaremos nos despedindo, né, da exposição no livro de Tiago. Então, a segunda parte, recomendações finais para crentes maduros. Era apenas um estudo, né, mas devido ao tempo curto, nós dividimos ele em duas partes para conseguir ensinar de forma mais clara para os irmãos. Então, são 4 conselhos que Tiago dá na carta, nessa última recomendação que ele nos traz. São 4 conselhos bem práticos para a vida em comunidade, para a vida em sociedade e para a vida em comunidade. Então, Tiago ele vai tratar questões muito práticas na vida do indivíduo, tanto no meio da sociedade, quanto no meio da comunidade dos santos, que é a igreja. Então, ele vai dar esses últimos 4 conselhos para os irmãos. Então, como eu disse para os irmãos, que fique na cabeça dos irmãos a divisão do livro, né? Que os irmãos entendam quando for abrir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, for ler o livro de Tiago, lembrar, Tiago vai falar de 3 assuntos, né? O livro de Tiago não tem um tema específico, porque Tiago fala de muita coisa. Tiago queria tratar de muitos assuntos práticos na vida do cotidiano dos irmãos e também da igreja. Então, ele trata de 3 assuntos principais. O primeiro é nascimento, né? Ele vai tratar das implicações, o que é nascer de novo, o que é ser um crente em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer que esse crente, esse indivíduo que se tornou crente em Cristo Jesus, ele deve caminhar crescendo. A vida do crente é uma vida de crescimento, né? Ele deve estar crescendo no pleno conhecimento de Cristo, constantemente, diariamente. O conhecimento de Cristo nunca chega na sua totalidade. Nunca nós vamos saber demais sobre Cristo. Pelo contrário, sempre vai nos faltar assuntos profundos demais acerca de Cristo, que nós devemos sempre estar aprendendo. E Tiago diz, estejam sempre crescendo. E por último, Tiago vai mostrar o resultado do crescimento, que é a maturidade. O cristão ele deve chegar num estágio de maturidade que ele saiba lidar com todos os desafios que a vida vai lhe trazer. Todos os desafios. Tanto que Tiago, ao falar sobre tribulações para os irmãos, ele diz lá no versículo 2 do capítulo 1, né, tende por grande alegria passar por várias tribulações. Então, um crente imaturo, ele não vai estar alegre no momento de tribulação. Lógico que não. Um crente imaturo, ele vai estar murmurando, vai estar criticando, vai estar achando que Deus não está exercendo de forma soberana o seu governo. Mas um crente maduro não. O crente maduro entende que os sofrimentos e as tribulações do tempo presente contribuem para o fortalecimento da sua fé e para o pleno conhecimento e comunhão com o seu Salvador. Um crente maduro entende isso. Por isso que ele fica alegre quando ele passa por momentos difíceis. Então, são esses 3 grandes assuntos que, se os irmãos ficaram com eles na cabeça, então já estou satisfeito na exposição de Tiago. Então, nós vamos para a segunda parte, mas nós vimos na semana passada as 2 primeiras recomendações de Tiago, do versículo 12 ao versículo 15. Então, ele fala no versículo 12 que o crente, nesse estado de maturidade, ele tem que ser uma pessoa de uma só palavra, né? Ele não é uma pessoa que tem como característica contar diariamente mentiras, né? Aquele tipo de pessoas que, quando fala, ninguém confia muito, né? Ninguém dá credibilidade, perde a sua autoridade. Por quê? Porque esse indivíduo ele tem como costume contar no seu dia a dia mentiras. Mas Tiago fala para os crentes, olha, tem uma só palavra. E ele diz aí, né, que seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. E pronto, final. Você não precisa justificar o seu sim
e você não precisa justificar o seu não. Por quê? Para que a gente não caia em juízo. Tá? Que muitas vezes as nossas justificativas, ou do sim ou do não, elas são mentirosas. Nós não precisamos justificar. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Tenha uma só palavra. E aprendemos também, na segunda lição, que nós devemos, como comunidade, como povo de Deus, participar da vida um dos outros, né? Saber das necessidades um dos outros, seja no sofrimento, seja na alegria, ou seja na enfermidade. Nós precisamos estar próximos um dos outros. Quando alguém estiver sofrendo, Tiago diz, faça oração. Se alguém estiver alegre, cante louvores. Se alguém estiver enfermo, chame a liderança da igreja, para que os líderes orem, e se haver uma outra necessidade de recursos, medicamentos, que esses presbíteros tomem de conta dessa ovelha que está enferma, e se houver pecados também, que haja confissão, oração, e ali está tudo resolvido, né? Vão ser perdoados os pecados, e a situação ela é contornada, se houver questões de pecado. Então, esses foram os 2 primeiros conselhos que nós vimos na semana passada. Então, hoje nós vamos ver os 2 últimos, Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 20. Os irmãos estão aí, armados já? Então, nós vamos os 2 últimos conselhos de Tiago à igreja. Diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos nessa noite encerrando esse livro, Pai. Tantas lições preciosas nós aprendemos, Pai, com esse livro inspirado pelo Senhor. E nesse momento, Pai, vamos estar estudando as últimas 2 recomendações de Tiago aos seus irmãos. Que essas verdades, Pai, contidas aqui na Tua palavra, se façam verdade na nossa vida, se façam valer. E que nós venhamos a colocar em prática nas nossas vidas, para que venhamos viver de acordo com a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Ilumine o nosso coração nesse momento. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Tiago aprendeu uma coisa no cristianismo, que acima da religião está Cristo Jesus. O cristianismo não é uma religião, nunca foi uma religião. O cristianismo é o próprio Cristo vivendo no indivíduo. Isso está muito além de regras, superstições, mandamentos humanos, condutas meramente filosóficas humanas. Tiago entendeu isso, que o viver de Cristo no crente, ele vai impactar todas as estruturas e faculdades do próprio crente. Ele descobriu que o seu irmão Jesus, seu meio-irmão Jesus, filho de Maria, a sua mãe, e de seus irmãos, ele não foi um homem qualquer. Ele demorou para entender isso, e quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele considerava Jesus um lunático, um homem que precisava de assistência mental, ele precisava de conselhos. Era um incrédulo. Mas num determinado momento da sua vida, Cristo aparece a ele e ele se converte e muda completamente a sua vida. Ele percebe que o seu meio-irmão não é o seu meio-irmão. Ele percebe que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. E ali ele se entrega a Jesus e o considera não somente como seu Redentor, mas como Redentor de toda a humanidade. Diante disso, meus irmãos, a vida de Tiago se tornou uma vida prática. E Tiago, ele cobrava dos seus irmãos que a fé em Cristo deve ser demonstrada na prática. E não somente com palavras.
A vida do crente deve ser uma vida prática, diária, constante, que demonstre esse Cristo que nós confessamos, seja demonstrado no nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Para Tiago, é inconcebível a ideia de um crente que não demonstra a sua fé com as obras. É inconcebível isso. As obras não salvam, mas as obras são a manifestação daquele que foi salvo. As obras fazem parte do DNA daquele que foi salvo. Então, embora nós nunca seremos salvos pelas obras, mas as obras, as boas obras, fazem parte do DNA de todo crente. E aqui na carta de Tiago, ele explica isso para nós. Então, o seu encontro com Jesus mudou completamente a história dele. E nesse livro de apenas 5 capítulos, Tiago vai demonstrar para nós como é viver de forma prática a vida cristã. De forma prática, na prática, no dia a dia, onde eu estou inserido, o que é viver como crente. Não somente aqui no meio da comunidade, que aparentemente se torna muito fácil para nós vivermos como crente no meio da comunidade, mas no dia a dia, no seu trabalho, na escola, entre os vizinhos, jogando futebol. Tiago diz, é ali que você deve fazer a diferença, é ali que você deve demonstrar e mostrar a sua fé em Cristo Jesus. É lá que você demonstra que você é crente. E nessa noite nós vamos ver as últimas 2 orientações de Tiago ao povo de Deus. Agora ele vai falar como nós devemos viver em comunidade, como nós devemos viver como irmãos e membros do mesmo corpo que é Cristo Jesus. Primeiramente, ele vai nos orientar, a sua terceira orientação, né, das 4 orientações que ele nos dá, ele vai orientar o povo de Deus que sejamos confiáveis e confiar também uns nos outros. O versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago, meus irmãos, aqui nessa porção, ele vai demonstrar que a comunhão da igreja, ela é de suma importância. A confiança que eu devo ter com o meu irmão e demonstrar também a ele que ele pode confiar em mim, isso é de suma importância para que a igreja ande de forma madura. Perceba que Tiago está na parte da maturidade. E que nós deveríamos ter a maturidade suficiente de confiar uns nos outros e de ser também uma pessoa confiável. Essa maturidade é tão grande, que no versículo 16 Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, o irmão ter confiança de chegar comigo e confessar um pecado. E dizer, olha, eu estou fraco nessa área. Eu percebo que eu preciso melhorar nesse aspecto aqui. O irmão ter confiança de chegar comigo e saber que eu sou confiável a ele. E em vez de sair por aí quebrando a confiança do meu irmão para comigo, Tiago diz, sabe o que vocês fazem? Orem pelos pecados uns dos outros. Para quê? Para que vocês sejam curados. E ele termina dizendo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando 2 cristãos maduros se unem, nesse aspecto de unidade e comunhão que é a igreja, onde um confia no outro, porque sabe que são membros do mesmo corpo, e quando eles oram em comum acordo diante de uma confissão de pecados, o texto dá uma promessa para nós, como crentes maduros, que os meus pecados serão perdoados à luz de Cristo, que é o cabeça do corpo, na qual eu e você fazemos parte. Isso só é possível quando nós atingimos a maturidade suficiente que os pecados do meu irmão, eu também estou sujeito a cair neles. Eu não estou isento dos mesmos erros que os irmãos podem estar cometendo, que aquele que chega comigo para confessar um pecado está cometendo. Diante disso, como crente maduro, eu oro pelo meu irmão e o texto diz que o meu irmão será curado.
perdoado, porque a oração do justo tem uma eficácia tremenda. Nós só vamos entender isso quando chegarmos à verdadeira maturidade cristã. Que quando o irmão chega comigo é porque ele confia em mim. Ou quando eu chego com algum irmão é porque eu confio no irmão. Diante dessa aliança da comunidade, oramos um pelos outros e os pecados são perdoados. Essa é a maturidade cristã, aonde nós entendemos as nossas responsabilidades como corpo de Cristo e passamos a orar uns pelos outros. Diante disso, Tiago vai demonstrar essa confiança na qual nós devemos ter uns pelos outros. Primeiramente, como eu falei agora há pouco, compartilhar os nossos pecados uns aos outros. A igreja é uma grande comunidade, um grande condomínio de pecadores. Sabe que todos nós somos aqui, meus irmãos, tudo pecador. Tudo pecador. E olhando um para o outro dizendo, vamos pecar menos. Vamos pecar menos. Vamos orar uns pelos outros para sermos curados. Vamos orar. Vamos orar pelas fragilidades e as fraquezas uns dos outros para sermos curados. Em vez de celebrar o erro do outro, a queda do outro, vamos orar uns pelos outros para que sejamos curados diante de Deus espiritualmente, para que venhamos desenvolver a verdadeira maturidade em Cristo Jesus, para que eu tenha liberdade de confessar para com os meus irmãos a minha fraqueza, aonde eu sou falho dentro de casa, com a minha família, com os meus filhos, no trabalho. Eu tenha a confiança de chegar com meus irmãos e dizer, ore por mim em relação a isso, que eu preciso melhorar nessa área. Esse tipo de maturidade que Tiago quer que a igreja em Cristo Jesus chegue. Isso só vai ser possível, meus irmãos, através do novo nascimento e através do pleno conhecimento em Cristo Jesus. Quando nós não estivermos crescendo em graça, no pleno conhecimento de Cristo, nós não vamos nos tornar uma pessoa confiável e nós não vamos confiar em ninguém. Nós não vamos confiar em ninguém. E se nós não somos confiáveis, e se nós não confiarmos em ninguém, nós nunca vamos atingir a maturidade que o livro de Tiago propõe para nós. Não vamos. Vida em comunidade é isso. É eu ser confiável e confiar nos irmãos. E ao confiar nos irmãos, orarmos uns pelos outros, para que sejamos curados diariamente, espiritualmente, para que o corpo de Cristo esteja constantemente mais fortalecido diante dos desafios que virão sobre a vida da igreja. Nós só vamos entender isso, meus irmãos, quando nós alcançarmos verdadeiramente a maturidade espiritual. Segundo aspecto que Tiago demonstra como nós devemos ser confiáveis e confiar uns nos outros, é passarmos a orar de forma mais específica pela vida do irmão. Quando eu sou confiável, o irmão chega comigo para compartilhar alguma fraqueza, algum problema, eu passo a orar pela vida do irmão de forma mais específica. Quando eu atinjo essa maturidade espiritual em Cristo, e o irmão chega comigo e compartilha, ou eu chego com o irmão e compartilho, eu vou passar a orar de forma mais específica na vida dele. Quando ele tiver essa liberdade de compartilhar comigo as suas falhas. Mas as nossas orações, às vezes, são vagas. Nós não sabemos muito bem como é que eu posso orar pela vida do irmão, porque eu não sou confiável. O irmão não confia em mim. O irmão não tem a confiança para chegar comigo e compartilhar alguma falha dele. Então a minha oração pela vida dos irmãos se torna bem vaga, porque eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é o eu não sei quais são as lutas diárias dos irmãos, porque os irmãos não têm liberdade de compartilhar. Logo, nós não podemos, não conseguiremos orar de forma específica. E Tiago, ele coloca a comunidade de uma forma tão junta, tão unida, ao ponto de cada um saberem as suas necessidades e diariamente, de forma específica, orar, direcionando a Deus o problema específico daquele determinado irmão. Para que as nossas orações sejam mais específicas, para que nós sejamos curados, nós temos que dar nome aos bois diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas devemos dar nome aos problemas, para que haja uma intervenção milagrosa de Deus naquele determinado problema.
E por último, Tiago, a última característica de nós sermos confiar uns nos outros e ser pessoas confiáveis, é que se nós atingirmos essa maturidade, nós veremos os frutos desse nosso relacionamento maduro. Olha o versículo 17 e 18. Ele vai dar o exemplo aí de Elias, no texto. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, quando eu atinjo essa maturidade, os irmãos chegam comigo, e eu posso chegar com os irmãos. Eu passo a orar de forma específica. Elias orou de forma específica: Senhor, que não chova, por 3 anos e 6 meses que não chova. Específico. E o que aconteceu? Não choveu por 3 anos e 6 meses. Depois Elias orou novamente de forma específica: Senhor, que agora chova. E choveu. Perceba a eficácia da oração específica, da oração perseverante num determinado problema. Tiago está demonstrando para nós que quando a oração é específica e perseverante, ela tende a demonstrar e mostrar os seus frutos. Então, quando eu compartilho os meus pecados, quando eu passo a orar uns pelos outros de forma específica, então assim nós veremos o fruto. Nós veremos o fruto da comunidade. Nós veremos os irmãos crescendo. Nós veremos os irmãos amadurecendo. Nós veremos os irmãos pecando ainda menos e glorificando a Deus ainda mais, de forma específica, perseverante, uns pelos outros. Aí sim, nós veremos o fruto da nossa oração. Como diz o texto aí, muito pode, por sua eficácia, a súplica específica. A ideia de súplica aí é isso. Você tem um problema e você suplica especificamente por aquilo, de forma perseverante. Muito pode a oração do justo, a súplica do justo. Então essa é a terceira, orientação que Tiago dá à comunidade: seja confiável e confie uns nos outros. Se você não é confiável, você não está crescendo. Você não está crescendo. E se você não está crescendo, você está enfermo espiritualmente. Avalie o seu coração. Avalie a sua vida. Volte novamente para a palavra. Cresça no pleno conhecimento de Cristo. Se torne um cristão maduro, para que você seja uma pessoa confiável. E ao ser uma pessoa confiável, passe a confiar também no seu irmão maduro. Compartilhe as necessidades uns com os outros e ore especificamente por aquele problema. E aí vocês vão ver o fruto da maturidade em Cristo Jesus. A última lição que Tiago nos dá é que nós, ao investirmos nas vidas uns dos outros, precisamos também investir na convenção dos pecadores. Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Então Tiago agora vai mencionar um grupo de pessoas que estavam no meio da comunidade, até faziam parte da comunidade, mas por algum motivo eles abandonaram a comunidade, Essas pessoas, o que o texto demonstra é que essas pessoas, elas conheceram a verdade de forma intelectual, mas não se converteram de fato, não se converteram. E por algum motivo, algum problema, elas abandonaram a comunidade. E Tiago vai agora nos orientar, nós que fazemos parte da comunidade, nós que fazemos parte dos santos, Tiago vai nos orientar a irmos atrás dessas pessoas. Eles estavam aqui,
conheceram a verdade intelectualmente, agora cabe a nós irmos atrás deles e explicarmos novamente aquilo que eles conheceram de forma intelectual, para que Deus fale aos seus corações e eles voltem novamente agora, não mais conhecedores intelectualmente, mas convertidos a Cristo Jesus. É a nossa responsabilidade, minha e sua. Você lembrar de alguma pessoa que estava no nosso meio e por algum motivo saiu do nosso meio. É a minha e sua responsabilidade irmos atrás dessa pessoa. E tentar entender qual foi o motivo do abandono, qual foi o motivo de ele sair do meio da comunidade. E relembrá-lo novamente da salvação em Cristo Jesus. É a minha e a sua responsabilidade. E Tiago, ele descreve duas características aí no texto, como nós podemos fazer isso. Tiago, ele diz que devemos orar pelos membros que se desviaram da verdade, da palavra de Deus. Ele diz aí no versículo 19, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma. Então, Tiago está ainda no pensamento da oração. Então, quando eu lembrar de algum irmão que se desviou, que estava no nosso meio, não necessariamente era o nosso irmão, não necessariamente tinha se convertido, mas estava aqui no nosso meio, né? Participava junto conosco, tinha o privilégio de ouvir das verdades. Algum motivo, algo ocorreu, algum motivo, né, aconteceu na vida dele e ele abandonou. Tiago diz, é a sua responsabilidade orar especificamente pela vida dele e ir lá convencê-lo que é uma tragédia para ele abandonar a verdade. É uma tragédia para ele sair da comunidade, porque aqui no meio da comunidade, Deus pode falar com ele e ele converter o seu coração. Ele se render a Cristo Jesus. É a minha e a sua responsabilidade. Quantos irmãos passaram no nosso meio? Quantas pessoas estiveram aqui no meio de nós? É a nossa responsabilidade ir atrás deles. É a nossa responsabilidade orar especificamente pela vida deles, para que eles retornem, para que Deus haja com misericórdia e eles voltem novamente ao nosso meio. Se for necessário, ir lá com eles, relembrá-los da verdade bíblica. E se eles se renderem à verdade bíblica, o texto diz aí que nós salvaremos a sua alma da morte. Nós salvaremos a sua alma do inferno, se essa pessoa se converter dos seus maus caminhos. E o segundo aspecto é que Tiago diz que devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Então, eu lembrei de algum irmão, eu oro especificamente por ele. E a minha oração é uma oração que age. Eu vou lá entender o motivo que levou esse indivíduo a se desviar. Eu vou lá com ele. Vou tentar entender os motivos. E nesses motivos vou relembrar a ele a misericórdia, a graça e o sacrifício de Cristo pela vida dele na cruz do Calvário. É a minha e a sua responsabilidade fazer isso. Ir atrás daqueles que estavam um dia no meio de nós. Estava aqui conosco. É a minha e a sua responsabilidade isso. Investir na conversão dos pecadores, dos perdidos e os perdidos que estavam no meio de nós e que nós não sabíamos. É interessante isso, né, meus irmãos? De a gente conviver anos com uma pessoa do nosso lado na igreja e nem saber o nome dela. Nem saber. Às vezes não sabe nem aonde mora. Isso não é comunidade. Isso não é igreja. Isso não é igreja. De nós não participarmos da vida um dos outros ao ponto de não saber coisas básicas da vida do outro. Como é que nós vamos confiar um no outro? Como é que nós vamos orar de forma específica uns pelos outros? A comunidade é uma grande família, salvas em Cristo Jesus para viverem unidas, participando da vida do outro. O grande problema é que o mundo individualista conseguiu nos convencer que nós também devemos ser individualistas. Nós devemos ser também. O mundo, ele nos convenceu que nós não precisamos de ninguém.
Nós não precisamos da comunidade, nós podemos vir aqui a cada final de semana, fazer as nossas regrinhas espirituais e voltar para as nossas casas, sem necessariamente participarmos da vida um do outro. Segundo Tiago, isso não é comunidade, isso não é igreja. Igreja é onde cada um é confiável um ao outro, participa das suas necessidades uns com os outros, ora especificamente uns pelos outros. Olha para o lado, não viu meu irmão, já faz 2 semanas que o meu irmão não está aqui. O que foi que aconteceu? Eu vou orar especificamente pela vida dele. E eu vou lá com ele entender por que ele não veio mais para a igreja. O que aconteceu? O que está acontecendo? É assim a vida do crente. O mundo individualista, ele vive de outra forma. A igreja é diferente. A igreja é diferente. A igreja, ela não é moldada pela cultura. A igreja, ela é moldada pelas escrituras. A igreja deve viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, e não de acordo com o que a cultura diz a nós. E é exatamente isso que Tiago nos mostra aqui, nas suas 4 últimas orientações para a igreja. Conclusão, meus irmãos, para nós. Nessa noite, não somente nessa noite, mas no domingo passado e nesse domingo, nós vimos as 4 últimas recomendações de Tiago à igreja, aos irmãos, a nós hoje. Nós vimos que o crente deve ser um homem e uma mulher de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Nós vimos que cada crente deve participar da vida um dos outros. Cada crente deve participar da vida dos outros. Nós vimos também que para participarmos da vida um do outro, nós precisamos ser confiáveis. E eu preciso confiar na pessoa, e a pessoa precisa confiar em mim, como crente maduro. E nós vimos também que ao olhar e sentir falta de alguém, investir naquela pessoa que estava no nosso meio, mas que infelizmente por algum motivo abandonou a comunidade. Eu oro especificamente por ele, e eu vou lá atrás dele, entender qual foi o motivo de ele abandonar a comunidade. Isso é igreja. As 4 recomendações de Tiago definem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser igreja. Se nós não estamos sendo isso aqui, nós não estamos sendo igreja. Nós não estamos sendo. Nós não estamos sendo o corpo de Cristo. Isso aqui é ser igreja. E é isso que nós precisamos entender e colocar em prática em nossas vidas. Aplicação, meus irmãos, para nós. A igreja, meus irmãos, é um grupo de pecadores, aonde a sua principal arma contra o pecado é a oração. E Tiago nos demonstra isso, né? A igreja é um grupo de pecadores. Estamos aqui com um grupo de pecadores. Sabe qual é a arma para nós vencermos o pecado? Nós orarmos uns pelos outros. Orarmos especificamente pela minha vida e orar especificamente pela vida dos irmãos. Essa é a arma da oração. Essa é a arma contra o pecado. Quando Cristo nos disse a arma para vencer o pecado, ele disse, vigiai e orai. A arma que destrói o pecado e a tentação do meu coração é a oração. Essa arma se torna mais eficaz quando os irmãos estão orando pela minha vida e quando eu estou orando pela vida dos irmãos. Ela se torna mais eficaz. Então, para nós nos tornarmos igreja madura, nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Oração. Oração. Uns pelos outros. Pela sua vida, pela vida do irmão, que livre das tentações, que livre dos erros, que livre das fraquezas, que seja o seu socorro nos momentos difíceis, que o auxilie nas dificuldades diárias. Oração, oração, oração. Essa é a arma para nós vencermos as tentações e o pecado que assola a minha vida e a vida de vocês. Amém? Com isso, nós terminamos o livro de Tiago. Esse é o livro prático, pouca teologia, mas muito prático para as nossas vidas. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, por essas recomendações tão práticas para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ajude a ser crentes confiáveis. E que o Senhor nos ajude também, Deus, a confiar naqueles irmãos que também estão crescendo de forma madura, Pai, no pleno conhecimento do Senhor. E isso é ser igreja, isso é ser corpo do Senhor, isso é ser povo do Senhor. Nos ajude também, Pai, a investir na convenção daqueles que um dia estavam no meio de nós, mas por algum motivo saíram, estavam aqui junto conosco, que o Senhor nos ajude a investir na vida deles. E a forma na qual o Senhor nos orienta a investir na vida deles é orando especificamente por eles e indo até eles. Entender os motivos na qual levou eles a abandonarem a comunidade dos santos. Então, Senhor, nos ajude a ser igreja, nos ajude a ser o corpo do Senhor de forma prática, à luz da Tua palavra, Pai, nessa noite. Abençoe, Pai, a Tua igreja aqui presente, nos abençoe também e que o Senhor nos ajude a colocar a Tua palavra em prática, Pai. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto de louvor e de adoração e de pregação da palavra. Só os avisos aí no decorrer da semana. Tá, terça-feira, cadetes, 6 horas da tarde aqui na igreja. Na quarta-feira, o nosso culto de oração e de estudo, 6:30 da tarde. Quinta-feira, culto das mulheres, 6 da tarde. E sábado, culto dos homens, aqui em cima, 6:30 da tarde. E culto dos jovens aqui na igreja, também às 18h30, tá bom? E amanhã vai sair um novo informativo aí da prefeitura em relação ao horário. Tá, qualquer tipo de mudança, eu aviso para os irmãos ali nas redes sociais, no grupo da igreja, tá bom? Qualquer mudança, mas se eu não avisar nada, continua esses horários que eu falei para os irmãos, tá bom? Agora, se houver alguma mudança, eu vou avisar lá para os irmãos nas redes sociais. Vamos colocar de pé e vamos orar? Também lembrar a liderança da igreja, amanhã vai começar uma conferência, tá, para os líderes da região equatorial. Tá, eu coloquei lá no grupo lá da diretoria. Então amanhã, 7 horas da noite, fiquem ligados, eles vão, é pelo Zoom, né? Eles vão estar compartilhando o link e eu vou estar compartilhando com os irmãos. Tá? Toda a liderança, tá? Inclusive dos departamentos também. Eu vou estar compartilhando o link com vocês para a gente estar aprendendo. O tema é a igreja após pandemia. É isso, né? A igreja após pandemia. Então, vou estar compartilhando com vocês, tá? O link. Vamos orar? Encerrando o nosso culto. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que tivemos nessa noite de cultuar o Teu santo nome. Obrigado por esse final de semana, Pai, pela escola dominical que tivemos e uma lição preciosa à luz da Tua palavra. Também, Deus, obrigado por o culto agora à noite, pelos louvores cantados ao Senhor. Nós não cantamos para nós, Senhor, nós não cantamos para engrandecer o nosso nome, nós cantamos para o Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo, porque só o Senhor é merecedor de receber do Teu povo redimido toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a expressão de agradecimento por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor, Pai, conceda aos meus irmãos, à Tua igreja, uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. Que o Senhor, Pai, faça nós lembrarmos, no decorrer dessa semana, a Tua palavra em nossos corações e colocarmos ela em prática. Que as pessoas vejam em nós o Senhor e assim glorifiquem o Teu nome, Pai. Leve, Senhor, os nossos irmãos em segurança aos seus lares. Nos proteja, Senhor, de todo o mal. Nos proteja, Pai, de todas as ciladas do diabo, de toda a tentação do nosso coração. E que em Cristo Jesus nós possamos ser vitoriosos em todas elas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos, Pai, te engrandecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa semana. De você sair.